Olá, me chamo Lucas Luiz. Estou aqui para apresentar mais um programa direto na matéria, que está relacionado na área Android. Como é a primeira matéria dessa área, irei explicar sobre o Android, sistema operacional criado pela Open Handset Alliance. Vamos começar para não perder tempo, porque tempo é conteúdo. O Android é um sistema operacional baseado no núcleo do Linux. Aliás, para quem ainda não conhece o Linux, você pode visitar a página inicial do site, clicar em sistemas operacionais, igual você clicou para entrar nessa área, e clicar, em vez do Android, clicar em Linux Ubuntu. Aí lá também terá as matérias. E a primeira matéria sempre terá a explicação ali. A minha explicação. O meu comentário, a minha opinião. Então, continuando aqui. O Android é um sistema operacional totalmente baseado no Linux para dispositivos móveis, desenvolvido pela Open Handset Alliance, liderada pelo Google e outras empresas. Então, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente está pensando uma coisa, mas é outra. O Android não foi criado pela Google, não foi criado pelo Google, mas sim pela Open Handset Alliance, que foi liderada pelo Google, que foi uma organização que que pareou várias empresas, que o Google liderou. Tem gente que confunde isso aí, mas foi a Open Handset Alliance que criou o Android, o plano de Android. Continuando, o Google desejava lançar um aparelho com serviços baseados em localização, mas não tinha plataforma para isso. Então, nessa parte aí, o Google, ele se planejava, ele pensava, ele estava naquele processo de pensamento, ele estava organizando as coisas, ele estava ali, naquele pensamento que vinha pelas ideias ali. Queria ter um aparelho com serviço baseado em localização. Mas eles tinham um sonho ali para fazer. Eles tinham um sonho, mas não tinha plataforma para isso. Então quer dizer que o Google pensava, então naquele processo de pensamento, mas não tinha plataforma para criar esse sonho se tornar realidade. Mas eles não imaginavam que mais na frente o Google ia se tornar o que é hoje. Eles não adivinham o futuro. Ninguém sabe como é que é o futuro. Ninguém vai saber como é o dia de amanhã. Então eu quero dizer que nesse momento o Google estava no processo de criação. Ele tinha um desejo ali, que era ter um aparelho no seu modo. Mas não tinha plataforma para isso. Mas, então, em agosto de 2005, adquiriu a Android Inc., uma pequena empresa que desenvolvia uma plataforma baseada em Linux, com o objetivo de uma plataforma flexível, aberta de fácil migração para os fabricantes. Então, de tanto o Google se dedicar àquilo, em 2005 adquiriu uma pequena empresa, que localizada em Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos. A Android Inc. Essa Android Inc. ela desenvolvia uma plataforma que era baseada no Linux, mas não era o Linux, era baseada. Aí como o Google não tinha outras alternativas, então foi optar por aquilo mesmo. Foi pegar mesmo esse tipo de plataforma, baseado mesmo no Linux, que tinha o objetivo de ser uma plataforma flexível, aberta e de fácil migração para os fabricantes. Observando outro ponto aqui. Vou ler essa parte aqui e vou
observar uma coisa. Aberta e de fácil migração para os fabricantes. Aberta. Para quem não sabe, o Android é um sistema de códigos abertos. É um sistema de códigos abertos baseado no Linux ali. É de códigos abertos. Não é um sistema fechado. De códigos abertos. Porque a plataforma do Linux é de códigos abertos. Então eu já falo essa parte. De um sistema de desktop para um sistema móvel. Só usando ali o núcleo. Entende? E de fato, migração para os fabricantes. Eles queriam um sistema mais fácil ali. Flexível. Não queriam um sistema de muita complicação. Por isso que é um sistema de códigos abertos. O sistema de códigos abertos consiste em uma maneira flexível ali. Então, quer dizer que o modo deles de pensar era um modo, vamos dizer, genial. Eles pensaram em tudo, detalhe por detalhe. Então, para os fabricantes não tem complicação em fazer algum aparelho ali. É complicado. Ter um aparelho simples ali, era o desejo. Esse era o desejo. Então, continuando. Em 2006, com a notícia da BBC e a The Street Journal, surgiram especulações. Especulações não é ali a notícia real, mas em boatos. Simplesmente boatos que surgiram e foram publicados pela BBC e a The Street Journal. Continuando. As especulações que a Google estava entrando no rumo de telefones móveis. Essa especulação surgiu porque sempre ali tem um olheiro. Em qualquer projeto que está se tornando ali popular, sempre tem um olheiro. E o olheiro ali pegou as informações e enviou diretamente para a BBC e a The Street Journal, que se tornou especulação. Tipo, por exemplo, antes do lançamento do iPhone 5, surgiram especulações sobre ele. Antes do lançamento desse novo Galaxy S4, surgiram bastante especulações, boatos, apenas boatos. Não tinha nada confirmado, era apenas boatos, igual nessa situação. Era apenas boatos que surgiram ali. Da BBC e da The Street Journal. Que o Google estava entrando no rumo de telefonia móvel. Telefonia móvel envolve tudo. Já envolve tablets e smartphones. Móvel, não se consiste apenas em celular, mas em portátil, móvel. Essa é a parte. E também anunciava um novo software. Dali, o Google, em parceria com a Android, que comprou a Android Inc., que adquiriu a Android Inc., que já tinha a plataforma. O Google já tinha projetado a sua plataforma, mas ainda não tinha o software. Porque para uma plataforma necessita de um software, certo? Então o Google ainda não estava à procura, estava a mais uma procura de um software, igual procurou a primeira plataforma. Então quer dizer que o Google eles vão em partes. Primeiro a plataforma, ele se organizou. Plataforma software. Plataforma software. Nessa ordem. Aí, atualmente desenvolvida em parceria a Suncorp. A Suncorp era uma empresa que fabricava software, ele produzia software. A Suncorp, ela estava relacionada entre as 33 empresas que estavam entre a Open Handset Alliance, estava junto com a Google, a Honeycomb e a Suncorp.
estava relacionado a essas empresas, entre outros, fizeram parceria com a Open Handset Alliance. Que logo à frente eu vou comentar sobre ela e sobre a abertura dela. Continuando aqui. Então, após 2 anos de especulações, apenas de especulações, para mim 2 anos foi o tempo ideal para o Google terminar de fabricar o seu sistema. Porque o sistema faz base, primeiramente, da plataforma e do software. Então, quer dizer que para criar o seu sistema, buscou a Android Inc. e a Suncorp para a criação do software. Android Inc. foi totalmente a plataforma ali do Android. O que você vê hoje em dia é a plataforma, produzido pela Android Inc. E o software pela Suncorp. Foi 2 anos de especulação. Em 5 de novembro de 2007, que se passou 2 anos na verdade, igual falei, a Google anunciou o Android como uma plataforma e a criação da Open Handset Alliance, que em sigla significa OHA. Um conselho com mais de 33 empresas parceiras, incluindo várias, sendo o Google como a liderança ali, sendo cabeça da liderança ali. Mas sobre o Android, depois de muitas especulações foram lançados, foi anunciado ali o Android, finalmente anunciaram o sistema Android, mas ainda estava na sua fase inicial, ainda não podia se esperar muita coisa. Aí, vamos ler mais na frente e nós vamos entender. Em 21 de outubro de 2008, o Android se transforma em Open Source, com código publicado como AOSP, Android Open Source Project. Era um projeto que se transformava ali, que fazia em parceria entre a Open Handset Alliance, que se transformava em Open Source a partir do dia 21 de outubro de 2008. Então, depois dessa transformação, o Android ali, o sistema em si próprio do Android evoluiu. Com certeza evoluiu. Você pode notar isso que evoluiu. Porque evoluiu tanto que em 22 de outubro de 2008 foi lançado o primeiro aparelho móvel comercialmente com o sistema Android. Foi o HTC Dream, ou G1. Pronto. Chegou ao ponto. O Android fabricou. O seu sonho foi realizado. O seu desejo foi suprido. Eles tinham ali um desejo, como eu li aqui no passado, aqui mais atrás, que o Android tinha ali um desejo de criar um aparelho que tenha a localização, e o Android envolve isso. Se você for estudar diretamente o Android, você vai ver que o Android envolve a localização. Mas não tinha plataforma. E depois de exatamente ali uns 3 ou 4 anos, o resultado é esse. Conseguiu, depois de muita dedicação ali, conseguiu ter o seu primeiro aparelho, que foi fabricado em parceria com a HTC, que foi o HTC Dream, ou também chamado de G1, T-Mobile G1. T-Mobile é uma operadora lá se eu não me engano, lá da Europa. Se não me engano, eu não tenho certeza, tá? Ok? Continuando. Em 27 de maio de 2010, Matias Duarte
antigo diretor da interface do WebOS, juntar-se à equipe do Android após a compra da Palm pela HTC. Então quer dizer que esse camarada aqui, ele se aliou ao Android, a empresa do Android. Realmente ele era antigo diretor da interface do WebOS. Aí saiu, juntou-se ao Android após a compra da Palm pela HTC. Então quer dizer que não foi só o Android que nessa época cresceu. A HTC também comprou a Palm, que é um sistema da própria HTC. Perdão. A HP, não é HTC, é HP. Estava me confundindo com outro assunto aqui. Lendo aqui de novo. Juntar-se após a equipe do Android após a compra da Palm pela HP. Então quer dizer que a HP também cresceu. A HP também cresceu ali. Porque o Palm OS é um sistema embarcado ali na HP. Entende? Foi pela HP. Mas voltando a falar aqui sobre o Android, depois do primeiro lançamento, em 2009, foi lançado o Motorola Droid, ou o Motorola Milestone, que foi um dos aparelhos que podia disputar com o iPhone, que foi lançado em 2007. Que podia disputar, era o mais que chegava ali para disputar por seus recursos, que eram mais avançados na época de 2009. Porque o Android ele estava em processo de criação, entrando ainda no inicial ainda. Não no inicial, porque depois ainda veio o primeiro aparelho. Sim, antes do Milestone vieram outros aparelhos, mas mesmo assim estavam no processo inicial. Porque o primeiro que veio se dedicar mesmo ali, se destacar, se popularizar, foi o Motorola Milestone e o Motorola Droid, que hoje a gente se faz presente. A última versão do Motorola Droid é o Motorola Milestone, é o Milestone 3. Se eu não me engano, lançado em 2011 pela Motorola. Se eu não me engano, não tenho certeza. Porque é tanta informação acumulada em uma mente só, que é complicado. Mesmo estudando. Por isso que eu falei, ninguém nunca vai saber de tudo. Continuando. O primeiro tablet com Android, o primeiro tablet que só veio se popularizar, olha, eu vou falar de tablet, uma fala rápida aqui. O tablet, tem gente que pensa que o tablet foi lançado em 2011. Isso é mito. Não foi lançado em 2011. Não foi lançado em 2011. O tablet é bem de antigo. Bem antes de 2006, o tablet já foi lançado e comercializado pelo mundo afora. O tablet só veio se popularizar de verdade em 2011. Pegando em 2012, por ali. Tem gente que fala, o tablet começou a entrar em 2011 ali. Não, é mito. É mito. Antigamente já existia tablet, mas não com Android. Existia tablet com Windows Mobile, com vários outros sistemas embarcados. Mas o Android é porque o tablet vai se destacar porque veio com Android. Esse é o destaque do tablet, é que veio com Android. Mas agora tira o Android do tablet pra você ver. Hoje em dia não vai fazer tanta mais diferença. Porque existe também um sistema operacional da BlackBerry, que é o tablet, o Playbook, que usa o próprio sistema da BlackBerry, ele não usa Android. Mas se popularizou por causa do Android. Então quer dizer que veio por causa do Android. A popularização veio por causa do Android. Tudo veio por causa do Android, tá tudo interligado, que você pode perceber. O primeiro tablet Android foi o Motorola Xon, disponível na versão 3.0 do Android. Que a versão 3.0 para cima do Android, até a 3.2, foi desenvolvida pela Honeycomb, uma das empresas parceiras da antiga Open Handset Alliance. Era uma das principais empresas ali, que fazia parte com o Google, a liderança com o Google. Então o Google deu essa liberdade de opção para lançar o sistema para tablets ali. Você pode ver que o Honeycomb em português significa abelha. É uma abelha ali, você pode perceber que é uma abelha.
Se você tiver um tablet como o Motorola Xun ou algum tablet embarcado no Android 3.0, você vai perceber que na inicialização do bot, você vai perceber que é tipo uma abelha em formato de Android num azul bem oceano ali. É isso aí, é isso aí. Meu tempo é curto, melhor eu acelerar aqui, porque eu tenho que falar sobre as versões do Android que eu sei de cabeça. E inclusive os nomes. Eu só não me lembro a data que foi lançado. Mas não vai ter tempo de falar todas, mas eu vou falar todas as versões que houve, da primeira até agora. E o Motorola Xun foi lançado em 24 de fevereiro de 2011. Nos Estados Unidos, tá vendo? Depois desse lançamento aí, os outros estão dizendo que foi em 2011, mas não foi. Antigamente a gente tinha tablet, ok? Mas com outros sistemas operacionais. Entende? Aí foi embarcando. Agora eu vou começar a falar sobre as versões do Android. A primeira versão do Android foi a Cupcake. Nome de um bolinho. Cupcake, a versão 1.5 do Android. Logo depois foi lançada a versão 1.6, foi a do Note. Que ainda era uma versão ainda um pouco abaixo do nível. Que ainda usava a plataforma SDK. Que era o sistema total do Android que se chamava SDK, ok? Depois esse SDK foi exterminado e entrou uma nova plataforma mais flexível, que foi o Android 2.1. Que entrava o Android 2.0 para cima. Foi o Android 2.1 que se chamava Eclair. Ó, eu não tô lendo aqui porque eu não escrevi, é que eu sei de cabeça. Logo depois do Eclair veio um sistema que também chamou bastante atenção, que foi o Android 2.2 do Froio, que ainda faz parte de alguns aparelhos, mas abaixo da 2.3 é sistema considerado desatualizado, entendeu? Aí logo depois da 2.2 a Google percebeu que não ia dar conta. O Motorola desse foi lançado com a versão 2.1 e para 2.2. Mas teve aparelho que não ia dar conta. Com o avanço do Android não ia dar conta. Aí foi lançada uma das mais populares versões do Android, que foi o Android 2.3, o Gingerbread, que se tornou a plataforma mais usada até 2012, se eu não me engano. Aí esse ano o Android 4.0 ultrapassou e se torna a plataforma mais usada no mundo inteiro. O Android 4.0 cresceu 200%. Cresceu bastante, se popularizou bastante, que é uma plataforma avançada do Android. Depois do Gingerbread 2.3, entrou a versão para tablet, igual eu falei, que é a da Honeycomb. Foi a versão 3.0, 3.1 e 3.2. Apenas especializada para tablets, igual o Motorola Xun e outros aparelhos que embarcam para tablets. Logo depois, foi lançado, igual eu disse, o Android 4.0, o Ice Cream Sandwich, que ainda é um sistema totalmente atualizado, popular, que é o mais usado hoje em dia, ultrapassou o Gingerbread, que ninguém ia imaginar que em menos de um ano conseguiu ultrapassar. Em um ano e pouco, conseguiu ultrapassar, mas foi em pouco tempo. Depois, há pouco tempo, foi lançado o Android Jelly Bean, versão 4.1 e 4.2. O 4.2 é incorporado no Nexus 4, que é o último aparelho lançado aí pela Google. Então, para quem não sabe, esse é o Android. Lógico, se eu for envolver tudo mesmo do Android, é bastante assunto, hein? Mas como nosso tempo é curto mesmo, já deve ter estourado porque eu não estou vendo o tempo que eu estou usando. Mas esse é o Android. Você curtiu? Foi um pouco longo, mas você curtiu? Compartilhe essa informação. Repasse essa informação. Curta o vídeo, compartilhe também. Fale para outra pessoa sobre o nosso site. Que nosso site ainda está em processo de carente. Ainda está em processo de crescimento. Então quer dizer que cada vez mais pessoas acessando, eu terei um nível maior ali. Então publique chicobianco.wapgen.com. Pronto.
Pronto, só isso. Publique. Gostou? Logo depois, toda vez que você quiser ouvir sobre algo, eu estarei falando também sobre vários assuntos. Como, por exemplo, o Symbian, o Windows Mobile, o iPhone, o iOS, né? Que envolve o iOS, o iPhone e o iPad. Sobre a história do Windows, do Mac, estarei envolvendo tudo isso. Então eu já agradeço desde agora. É só clicar na página inicial, sistemas operacionais. E lá você vai clicar em um. E sempre na primeira matéria terá sobre eu explicando. E assim eu já agradeço a sua colaboração e até o nosso próximo programa. Tchau!